Nesse nosso último exemplo, nós vamos calcular o potencial produzido por um certo anel com uma carga total Qzão distribuída uniformemente. Esse anel tem um raio R e ele se encontra aqui nesse plano YZ, né? Ou no plano x igual a 0 aqui. Então nós queremos saber qual é o potencial produzido por esse anel aqui carregado num certo ponto P distante aí do seu centro, uma certa distância arbitrária x. Então, nossa primeira coisa vai ser escrever novamente, notando que esse anel tem uma densidade linear de carga uniforme. Nós vamos primeiro escrever qual é essa densidade linear. Então, essa densidade linear é a densidade de um certo elemento aqui infinitesimal dq sobre um certo elemento dl. Nesse caso, o dl vai ser parametrizado em termos de um elemento dessa circunferência aqui, ó. Eu vou tentar destacar qual é esse elemento, vou talvez desenhar melhor um pouquinho aqui, ó, esse elemento aqui, qual que ele é. Então, esse é o elemento dq, e ele tem um certo pedaço, né, uma certa fatia aqui, dl. Então, vou puxar esse desenho aqui um pouquinho mais, né, então vou considerar como se aqui fosse a origem. Então, exagerando bastante ali, que é a origem. Então, existe um certo pedaço infinitesimal dl, que compreende uma carga dq, e que compreende um certo ângulo ali dentro, né, que a gente vai chamar de Δθ. Naturalmente, nesse sistema de coordenadas, que tem um ângulo θ, né, que varre aí de 0 a 2π, nós teríamos que dl é igual ao raio dessa circunferência dθ. Esse é um vínculo entre essas duas variáveis. Então, se a densidade de carga é dq dl, nós podemos expressar aqui, então, o dq é igual a lambda dl. E, na sequência, lambda, que é o próprio dl aqui, né, r dθ. Então, eu transformo um elemento de carga lá, naquela expressão unidimensional que nós tiramos anteriormente, né, num elemento de variação angular. Então, nesse caso aqui, o lambda, como é uniforme, né, então eu posso escrever essa relação aqui em cima, né, isso aqui também é igual à própria carga Qzão ao longo do anel de uma maneira geral, ou seja, ao longo do seu perímetro, que é 2πr. Então aqui, por fim, nós podemos usar que o elemento de carga, utilizando essa igualdade, né, é que o elemento de carga ele é Qzão sobre 2πr r dθ. E nós tiramos aqui uma coisa importante, que é a independência do próprio raio para esse elemento de carga, ou seja, a carga está para uma variação angular, a carga total está para uma variação angular total de 2π, assim como a carga dqzinho está para uma variação angular dθ. É isso que diz essa nossa equação 1. Então, nós vamos introduzir isso aqui lá naquela equação que nós tiramos antes, né, para o potencial, que o potencial, pelo princípio de superposição, é dado pela seguinte integral, 1 sobre 4π ε0, no caso unidimensional, por um lambda de R', dl sobre módulo de R menos R'. Então, nesse caso aqui, né, o que nós já estamos expressando, o lambda dl é o próprio dq, né? E o lambda dl, esse produto nesse caso aqui, ficou simplesmente a própria equação 1, ou seja, ele é Q sobre 2π dθ. E essa distância aqui, quem é ela, né? Essa distância aqui. Essa é a distância do elemento dq ao ponto de interesse, ou seja, seria essa distância aqui, ó. Opa. Seria essa distância. Se nós chamarmos de d, por exemplo, essa distância como fizemos anteriormente, né,
D aqui vai ser dado pelo quê, né? Haja visto que esse triângulo aqui, por exemplo, é um triângulo retângulo. Então nós teríamos aqui que, por exemplo, D ao quadrado seria o raio ao quadrado mais x ao quadrado. Então isso aqui é igual a raiz de x ao quadrado mais r ao quadrado. Mais r ao quadrado. De tal sorte que a gente já vê por essa expressão que V é uma função de x. E ela vai nos fornecer a seguinte coisa, né? Como a carga total é uma constante e 2π também é uma constante, eu já tiro isso da integral, isso fica Qzão sobre 4π vezes 2π, né, que dá 8π ao quadrado, ε0. E nota, isso aí ficaria uma integral de dθ, de quanto varia esse ângulo aqui. Bom, se a gente varre todo o anel, esse ângulo varre uma extensão de 0 até 2π. E, portanto, isso é uma integral de dθ x ao quadrado mais r ao quadrado. Nota que essa raiz que aparece aqui, ó, ela é uma constante, porque os parâmetros do problema que foram fornecidos foi supondo que eu tenho uma certa distância x do centro do anel, essa distância é fixa, e r também é um parâmetro fixo. Então, isso é uma constante, razão pela qual isso sai da integração, de modo que eu tenha 8π ao quadrado ε0, raiz de x quadrado mais r quadrado, e, nesse caso, nós teríamos sobrando a integração de 0 a 2π de dθ, que é simplesmente o próprio ângulo 2π. Não é? Então, a integral de 0 a 2π de dθ é varrer o próprio ângulo θ ao longo do anel todo, de modo que isso vai dar aí, aqui tem um fator comum, 4π ao quadrado com esse fator π se cancelam, de modo tal que o o potencial promovido pelo anel é simplesmente naquele ponto 4π ε0, a raiz de x quadrado mais r ao quadrado. Certo? Muito bem. Então, nós vimos como fazer esse cálculo para o anel. A gente vai ver posteriormente que, dado um certo potencial, nós podemos achar qual é a expressão do campo equivalente que fornece esse potencial aqui, tá certo? Nós vamos discutir, então, depois o conceito de gradiente e, na sequência, discutiremos também, na última parte desse capítulo, aquilo que chamamos de superfícies equipotenciais.